Fala pessoal, vamos aqui para mais uma aula e nessa aula a gente vai ver sobre o modal, um componente bem legal que dá até para a gente fazer um sistema de navegação assim na base da gambiarra, mas já vou explicar isso para vocês. Bom, primeiro eu vou limpar aqui o nosso componente principal, eu vou tirar essas carinhas aqui, vou salvar. Bom, agora a gente já não tem mais nada na nossa tela e vamos importar aqui o modal. Oh meu Deus. Modal. E vamos já começar a criar ele aqui. Empilho. Então a gente fecha ele como os outros componentes, certinho? E aqui a gente vai passar, por enquanto, a gente só vai passar uma view com text. Aqui. Falar olá. Oi. Certo? Se a gente salvar, vamos salvar. Não está aparecendo nada. Por que não está aparecendo nada? Porque no modal a gente tem que passar algumas coisas para ele. Eu separei os principais aqui, ó. Primeiro é se ele vai aparecer ou não, que é esse visible. Então, para a gente controlar isso, a gente vai colocar aqui um state, né, um estado, que vai ser modal visible e set modal visible. Esse carinha vai ser um use state. Ele vai começar como false. E aqui eu vou passar o visible como um modal visible, ok? Se a gente salvar, novamente continua não aparecendo. Opa, ele não está conseguindo encontrar, eu acho que eu não importei, né? Aí, vamos importar. Se a gente vier aqui e colocar um true e recarregar, obviamente, ele ainda não está nos mostrando nada. Aí, tá sim. Aqui, ó, tá bem no cantinho. Vamos falar para esse carinha aqui, ó, só pra gente diferenciar um pouco ele, que ele vai ter um background color de D3, D3, D3. Que é tipo um cinzinho. Aí, ó, aqui está ele. Se eu passar como false, logicamente ele vai sumir. Para fazer esse controle, eu vou fazer aqui um touchable passage, que a gente já viu nas aulas anteriores, e um text, e aí que a gente vai colocar abrir modal. E no onPress desse botão, eu vou colocar que é para a gente colocar o set modal visible com o que for o contrário do modal visible. Então, por exemplo, se ele está false, ele vai colocar true, ele vai colocar false, true, ele vai colocar false, por causa desse operador aqui de exclamação, que é o contrário, né? Opa! Bom, vamos salvar e ver se funciona. Abrir modal, o modal, só que o modal aqui ele está abrindo em cima do nosso botão. Então, para isso, eu vou colocar aqui um position absolute e colocar um bottom de 0 e left de 0 para ele ficar lá embaixo. Aí, ó, agora ele está aqui. Bom, vamos ver outras propriedades bem legais. O onRequestClose é quando a gente vai fechar o nosso modal. Se a gente perceber aqui, ó, a gente não consegue fechar ele, até tanto que ele está cobrindo o nosso botão. E se a gente clicar para voltar, ele não está fechando ainda. Então, para a gente fazer essa manipulação, né, para a gente poder fechar o estado, o modal, a gente só vem aqui no set modal visible e tá como false. Se a gente salvar, daí agora, quando a gente clicar para voltar, ele vai fechar o nosso modal. Certinho? Aqui nosso botão. Eu só vou dar uma estilizada rapidinho aqui para a gente conseguir visualizar esse botão melhor. Digo.
Bom, voltando aqui, pessoal, eu só dei uma estilizada aqui no nosso botão e no nosso modal para a gente ficar mais fácil da gente visualizar eles, ok? Uma outra propriedade bem legal do modal é esse Animation Type. E vamos ver o que ele sugere pra gente. Acho que ele tá com A. Acho que é assim. Deixa eu ver. Aí. Aqui ele tem algumas opções pra gente. O Fade, o None e o Slide. Esse daqui é o tipo de animação que ele vai fazer. Vamos colocar essa opção. Essa opção. Ele não tá querendo... Aí, foi. Ó, já dá pra ver que quando a gente abre e fecha ele, ele vem de baixo pra cima, né? Isso daqui é uma animação bem legal. Principalmente se você quer um modal que não ocupe toda a tela, né? Por exemplo, ocupa só metade da tela, isso daqui é bem interessante. Uma outra também que ele tem é o Fade, que como o próprio nome já diz, ele vai aparecer ali com uma animação em Fade, né? Ele não está atualizando. Eu vou dar um R aqui de Reload e esperar. Bom, Bom, ele já abriu. E aqui, ó, percebe a diferença? Ele faz um fade bem legal. E também a gente tem o None, né? Caso a gente não queira nenhuma animação. Eu vou deixar aqui o slide por causa que eu achei bem interessante. Bom, se vocês perceberem, quando a gente abre nosso modal, ele não aparece o fundo lá atrás. E para aparecer, é só a gente vir aqui em Transparent e colocar aqui, ó, True. Já é para ele aparecer. Aqui eu vou dar uma quebrada aqui nas nossas propriedades para não ficar tudo em uma linha só e dificultar a visibilidade, ok? Aí. Se a gente, ó, percebam que agora ele está aparecendo. Só que a gente não consegue clicar nele. Isso porque ele tem uma camada por cima, né? O nosso modal, ele ocupa toda essa área, mas a nossa view ocupa só essa pequena área. Bom, pessoal, mais uma coisa bem interessante que não é nem do modal de fato, mas é mais pela User Experience, né? Que perceba que quando a gente clica aqui, ó, quando a gente clica fora aqui no nosso modal, a gente não consegue fechar ele, né? A gente clica no botão de voltar. E isso não é tão intuitivo. E para a gente resolver isso, a gente pode criar um botão. Aqui, ó. Eu vou colocar um Touchable Opacity. Aqui. Vou colocar uma view dentro dele. Só para ocupar o espaço mesmo. Nem vou colocar nenhum filho. E dentro desse botão eu vou colocar aqui no OnPress, que ele vai dar o Set Modal Visible, Set Modal Visible com False. Aí. Só que se a gente fizer só dessa forma, esse botão, cadê ele, né? Então aqui a gente vai ter que fazer um estilo nele. E pra gente colocar um estilo, vou colocar em linha mesmo, vai ser um Style. Primeiro eu vou falar que o background color dele vai ser preto, né? Então 000. Colocar o z-index dele como -1. E eu vou falar que ele vai ter um flex 1. Ou melhor, colocar um position absolute nele. Absolute. O top vai ser 0. O left vai ser 0 também. Width de 100%, para ele ocupar toda a nossa tela. E um height de 100% também, para ele ocupar toda a nossa tela. Vou salvar. E aí, agora sim, ó. E quando eu clico nele, ele tá atrás, 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 ele tá atrás desse nosso modal. Isso daqui é bem interessante, por causa que a gente consegue controlar melhor ali a User Experience, deixar o aplicativo mais intuitivo possível. E bom, pessoal, eu falei isso daqui dos principais propriedades, né, que é o Visible, Quite Close, Animation Type e Transparent. Mas tá aqui na documentação a gente tem umas outras coisas bem legalzinho também, que é o OnRequestClose, que tipo, ele só funciona aqui. Na verdade funciona para os dois, mas tem algumas propriedades que só funcionam para o Android
ou para o iOS, assim como todos os componentes, ok? Se quem quiser interesse, dá uma lida na documentação. Eu vou deixar aí o link na descrição. E, bom, mas basicamente o modal é isso, tá? Fazendo um resumo aqui da nossa aula, que a gente está acostumado, a gente viu esse componente, né, o modal, que ele serve aqui, como o nome já diz, ele faz um modal aparecer aqui na nossa tela. A gente viu o visible, que é para a gente controlar se ele aparece ou não, e para a gente fazer esse controle se ele aparece ou não, a gente usou aqui o use state, né, para controlar. E aqui no nosso... Nossa, tá muito... Bom, e aqui nesse botãozinho aqui, do abrir modal, a gente está fazendo esse controle, né? Tirando o visible, a gente viu o on request close, que é para a gente fechar o nosso modal quando a gente clicar para voltar. Okay? Se a gente não tivesse esse carinha aqui e só tivesse esse touchable passage, funcionaria do mesmo jeito. Mas para deixar o mais intuitivo possível, a gente colocou essas duas formas para fechar o modal. Que é um botão que vai ocupar toda a nossa tela para a gente clicar e sair, e o outro é o próprio botão de voltar aqui do Android. A gente também viu o Animation Type, que a gente percebeu que tem o Slide, o Fade e o None, né? A gente viu essas três possibilidades. E a gente também viu o Transparent, que é para a gente mostrar o que tem no fundo. Okay? Vou até trocar aqui para True, só para a gente fazer um teste para ver o que acontece quando a gente tem um modal, quando a gente tem esse botão aqui. Ó. Como a gente passou nos estilos, que ele vai ocupar toda a nossa tela, e tem o index -1 para ele não ficar aqui na frente do nosso modal, então a gente acaba não vendo o fundo. Mas caso a gente não tivesse esse touchable passage, quando a gente abrisse o modal, a gente conseguiria ver o que tem atrás. Ok? Bom, esse é um componente também bem interessante. Nesse módulo a gente vai fazer um projetinho que a gente vai usar o modal para fazer uma espécie de navegação. Okay? Mas no próximo módulo a gente vai ver uma navegação de fato e ver como funciona toda estruturada. Bom, por essa aula é isso.